tão difícil a gente conseguir passar uma informação nova para as pessoas? Por que é tão difícil a gente implementar uma ideia nova dentro da empresa? Porque quando você vai passar uma ideia para uma pessoa, o que acontece dentro do cérebro dela e como é que esse processo se dá para que ela entenda essa ideia nova? E por que isso gera tanto conflito, tanto problema e por que as pessoas estão tão fechadas para aquilo que é novo? Bom, é sobre isso que eu vou falar. Pensa o seguinte, como é que uma criança aprende? Vamos supor que você tem uma criança aí de um ano e pouco, que está começando a falar, a balbuciar as primeiras palavras, se bem que a criançada hoje já nasce falando praticamente, né? Mas tô tentando partir do princípio igual minha filha, sei lá. Mais ou menos com 9 meses ela começou a balbuciar umas palavras, com 1 ano ela começou a falar algumas coisas e ela começa a criar conexões com o mundo para entender as coisas. Então vamos supor que ela viu um cachorro pela primeira vez. Então ela olha e fala, mamãe, olha lá. Que é isso? Aí a mãe fala assim, cachorro. Aí ela olha e percebe os detalhes do cachorro. Então o cachorro tem pelo, cachorro tem 2 orelhas, cachorro tem rabo, cachorro tem 4 patas. Então ela começa a criar algumas conexões com a palavra cachorro. Aí ela vê um gato. O que ela fala? Cachorro. Porque é meio parecido, né? Também tem 4 patas, também tem um rabo, tem 2 orelhas. Mas aí a mamãe e o papai vêm e falam, não, filha, gato. O que acontece com o nosso cérebro? Automaticamente ele começa a trabalhar as sinapses, que são as conexões que ele faz entre as coisas, conectando aquilo que é novo com aquilo que é velho. Então ela já aprendeu o cachorro, então ela vai conectar e vai começar a fazer comparativos para perceber o que é que gato tem diferente de cachorro. Então ela começa a perceber os detalhes. A orelha mais pontuda, a cara mais arredondada, o corpo, a maneira como o corpo se mexe é diferente, o rabo também é diferente. E é assim que o nosso cérebro aprende. A gente estabelece conexões e relações entre aquela informação nova e a informação que você já tem dentro de você. Então, partindo do princípio de que a pessoa já sabe sobre a coisa, porque é assim que a gente acha, né? A gente acha que para a pessoa é óbvio aquilo que eu estou dizendo. Então, eu já chego já jogando, né? Vou implementar um sistema na empresa. Vou lá e jogo o sistema. Então, esse é o sistema XYZ, ele veio para resolver tal coisa. E ele funciona assim, e para você usar, você vai fazer isso, entucho o manual para você usar e acho que você vai usar dali para frente. Só que não. Mas que katsu então que eu tenho que fazer? Eu preciso criar uma comparação com o que a pessoa já sabe. Por que eu implementei esse sistema na empresa? O que é que estava acontecendo na empresa que fez com que eu precisasse desse sistema novo? Quais são os problemas que foram identificados antes do sistema ser implementado? Eu não posso chegar com a informação assim logo de cara, eu preciso fazer as pessoas entenderem que existia um problema antes e que esse problema estava afetando e trazendo consequências e agora eu estou implementando um sistema novo e ele vem fazer o quê? Ele vem resolver um monte desses problemas do passado? Então, gente, fala dos problemas do passado. A pessoa vai ter que fazer um comparativo com aquilo que ela conhece dentro do cérebro dela. Ela vai ter que olhar para aquilo e ela vai ter que comparar com alguma coisa. Se você chega com uma coisa absolutamente nova para a pessoa vai tentar fazer isso automaticamente. Não é uma coisa assim consciente. Ai, não, peraí que eu vou comparar com aquilo que eu já sei. Não, gente, isso é automático. A gente já aprende dessa forma. Tudo que a gente aprende é dessa forma. A gente está sempre conectando o novo com o velho. Sempre. E estabelecendo essas conexões para poder entender as coisas. Não é à toa que a gente usa metáforas para deixar mais simples. Não é à toa que a gente usa comparativos, analogias. Se você vai explicar uma coisa que é muito complicada, você precisa explicar aquilo sobre um ponto de vista de algo que a pessoa já conhece. Vamos supor que eu chegue para você e fale assim, o coaching é um profissional que vai ajudar você a sair de A e ir para o B. Que katsu significa sair de A e ir para B? Me diz. Cada pessoa vai pensar uma coisa, cada pessoa vai criar um sentido. O que significa de ir de A para B? Eu preciso estabelecer ligações com o que a pessoa já sabe. Não adianta eu falar essas frases prontas. Vamos supor que eu quero explicar o que é uma área de continuidade da empresa. E aí eu venho com uma frase bonita, né? A área de continuidade da empresa é uma área que cuida do futuro da empresa. Isso é óbvio. Você acha que as pessoas entendem? Você acha que realmente faz sentido na cabeça delas?
Não faz sentido nenhum. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de coronavírus, seria muito bacana a gente parar para pensar o que aconteceu na nossa vida, né? O que você fez até agora da tua carreira, o que você fez até agora das suas relações pessoais. Se você está ali, de repente, convivendo com seu marido e percebendo que, que droga de relação. Então, o coaching te ajuda a pensar em quais os passos que você precisa dar para mudar isso. O que eu preciso trabalhar para melhorar a minha relação? Se até agora eu pensei, né, poxa, tô em casa nessa quarentena, já faz um mês que eu tô em casa mais ou menos, e assim, caraca, tipo, eu entrei em depressão, eu tô muito mal, porque eu tô percebendo assim que eu joguei minha vida no lixo, que profissionalmente eu não tô fazendo o que eu queria. Aí eu começo a rememorar toda a minha infância, eu começo a pensar num monte de coisas que estão acontecendo comigo, nos meus sentimentos, e eu penso, poxa, eu queria mudar de profissão agora. Então pode ser que seja um bom momento para você fazer um coaching, para você pensar no passo a passo de como você vai mudar isso daqui para frente. Agora, quando eu falo de sair de A e ir para B, eu consigo enxergar um pouco do que pode ser o A e enxergar um pouco do que pode ser o B. No caso da frase que fala sobre continuidade da empresa, todo mundo lembra o que estava usando ou onde estava no dia 11 de setembro, não lembra? Tenho certeza que você lembra também. Pois é. E no dia 11 de setembro aconteceu uma coisa bem inusitada no mercado. O que aconteceu? Nunca 2 prédios, 2 torres tinham sido destruídas ao mesmo tempo. Muitos dos negócios que estavam numa torre guardavam toda a sua memória, os seus servidores, guardavam muito da sua história no outro prédio. Naquele momento, muitas empresas morreram. Por quê? Porque os 2 prédios foram destruídos. Depois que isso aconteceu, mudou uma coisa no mercado. As pessoas começaram a pensar muito mais na área de continuidade do negócio, que também podem ter outros nomes em outras empresas, mas é uma área que cuida para que o futuro da empresa seja guardado. Então, por exemplo, não deixar o presidente da empresa e o vice-presidente viajarem no mesmo avião é uma coisa que a área de continuidade de negócio pensa. Por quê? Porque ela não vai colocar em risco o futuro dessa empresa. Então, ela vai pensar em todas as questões que estão relacionadas a como que você vai esse futuro. Além de eu colocar, por exemplo, toda a memória da empresa na nuvem, eu também tenho que guardar isso num servidor, mas isso vai estar a uma distância de 5.000 milhas para que, caso aconteça algum acidente natural, alguma coisa na empresa, a empresa não vai sofrer um dano e nem vai acabar por causa disso. A partir do momento que a gente estabelece uma relação com aquilo que as pessoas conhecem, começa a fazer sentido. Eu tenho onde encaixar essa coisa nova e eu começo a entender como essa coisa vai afetar o que eu já sei. Então, o novo, ele só funciona se eu relacionar com o velho. Se existia um problema que estava acontecendo antes, destaque esses problemas. As pessoas não criam essas conexões sozinhas. Você precisa destacar aquilo que estava acontecendo, o que isso estava impactando, quais eram as consequências. E depois que você estabeleceu essa relação com o que as pessoas já conheciam, você pode trazer um novo, porque vai fazer muito mais sentido. Sou Joyce Baiano. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, ajuda a gente a levar essas informações para muito mais gente. Eu espero que você esteja bem e que você aproveite esse momento de coronavírus para poder se pausar, pensar sobre questões que estão relacionadas à sua vida e quando a gente sair de tudo isso, a gente estar muito melhor. Muito obrigada.